criar uma coisa que eu possa vender pela internet, estou cansada. Posso vender, poxa, bolo não vai rolar pela internet. Comecei a criar umas telas, umas artezinhas relacionadas a café. Paixão, né? Sobre as peças, sobre a moda, sobre o estilo e, na verdade, é um negócio. Mas eu falei, cara, eu vou vender pra quem? Pra quem que eu vou vender? Que a Amanda tem de diferente, de característica, de habilidade, e fez de diferente que te ajudou a construir um resultado acima da média? Temos mais de 400 revendedores, temos mais de 10 países, então a gente conseguiu exportar. Muitas vezes o que você já faz é o seu propósito. Eu falei, cara, é isso. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente fala mais uma vez do que a gente mais gosta, né? A gente fala de marca própria, a gente traz aqui mais um case de sucesso do mercado que tá fazendo um trabalho incrível, né? Tem um baita de um faturamento ali, vendendo pelo Brasil inteiro. Então, para você que tá querendo também crescer a sua marca, escalar a tua marca, acompanha a gente que vai sair muito insight valioso aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vídeo e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, os episódios ficaram rolando aí no Made in Brasil, mas faz 20 dias que a gente não grava aqui pra vocês, então estávamos com saudade de voltar aqui na casa e voltamos para fazer um episódio muito especial com ela, que ela é mãe, empreendedora, ali à frente de negócios, vive realmente essa essência. Então peço para você ficar com a gente aqui até o final e já compartilhar muito esse episódio e não se esquecer de se inscrever aqui no canal, porque toda terça a gente fala de empreendedorismo, construção de marcas e hoje o episódio é um episódio onde a gente vai trazer um modelo de negócio diferente, então fica ligado. E para ter esse bate-papo com a gente aqui hoje, a gente recebe a fundadora da Powered by Coffee, Amanda Liperti. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Achei que a conversa vai ser boa, porque a gente já estava falando aqui um tempão antes de começar. Então, vamos embora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Amanda. Para começar do começo, conta pra gente, Amanda, por favor, de onde que veio a ideia, né? De onde que saiu a ideia de criar essa marca de moda? Então, como eu estava falando para vocês, eu já venho de uma família empreendedora. E nós estamos ali no ramo de negócio, eu trabalho desde muito cedo, desde os meus 11 anos, eu já trabalho. No comércio? No comércio. Eu fui professora por um tempo, quem já passou por várias necessidades, como todo empreendedor. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu trabalhava na empresa familiar e era professora no outro período. Então, assim, trabalhei na produção, porque nós criamos tanto a nossa... Nós somos um grupo hoje com 7 marcas. O grupo é formado pelo meu pai, pela minha mãe e meus 2 irmãos, então somos em 5. A gente trabalha junto desde que a gente se conhece por gente. Então, assim, é muito bacana. Tem muita gente que fala, nossa, como é que vocês trabalham em família? Eu acho que, assim, o segredo do nosso sucesso é trabalhar em família. Então, a gente é muito unido. Criamos nossos filhos todos juntos, enfim, moramos muito próximo. Então, a gente fica bastante tempo juntos mesmo. E quando eu criei a Powered, obviamente, eu não sabia, né, a proporção que isso tomaria, não sabia o tamanho que ela ia se tornar. Mas eu queria uma coisa que poderia vender online, Dom. Porque, na verdade, eu trabalhava nas cafeterias em São Paulo. Nessa época, nós tínhamos 5 cafeterias próprias. Eu não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de trabalhar numa cafeteria. Então, assim, é muito trabalhoso. É muito desgastante. São muitos produtos, são muitos funcionários. Um horário muito extenso, porque eram cafeterias em shopping. Então, o aluguel era caríssimo, o condomínio era... Assim, aquele sonho, né? Nós criamos uma cafeteria, abrimos na 7 de abril, que é no centro de São Paulo. Tivemos a oportunidade de ir para o shopping, Ibirapuera, em São Paulo. Achamos que a gente, poxa, que sucesso, que nível que nós estamos, vamos com tudo. Pá! 30 mil aluguel e condomínio. Não, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Aquela coisa de até um pouco de imaturidade, né? Mas eu falo que tudo acontece na hora certa. Porque nessa época a gente podia errar, porque nós éramos menores. Eu falo que a gente errar quando é menor é uma coisa, agora é explodir depois do tamanho que nós estamos hoje, então acho que tudo isso foi um aprendizado muito bom. Então nós fomos para o shopping, trabalhamos lá por 1 ou 2 anos, e as coisas começaram a ficar difíceis porque o aluguel era muito caro. Shopping, ele realmente não te dá muita
não tem como você negociar, é tudo muito engessado. Na hora que você está fechando a loja é uma beleza, mas depois começa a ficar um pouco mais difícil. Então eu estava muito cansada, porque as lojas fechavam 2 vezes por ano, que é Natal e Réveillon. Então eu cuidava das funcionárias que trabalhavam 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Era uma realidade muito diferente. Eram pessoas muito sofridas. Então eu estava realmente muito cansada desse físico. Falei, cara, eu quero criar uma coisa que eu possa vender pela internet. Estou cansada, eu quero poder escalar. O que eu posso vender? Poxa, bolo não vai rolar pela internet. O que vai ser? Então eu vou criar uma linha de camisetas. Vamos fazer uma coisa relacionada a café. Porque se nada der certo, fica com a gente. A gente está no café há mais de 100 anos. Aí comecei a... Uau, há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. A minha família só trabalhou com café. Então eu falei, poxa, tem que ser isso. Só que na época não era Powered by Coffee. Comecei a criar umas telas, umas artezinhas relacionadas a café. E comecei a chamar de T-shirts Inverno de Itália, que era uma linha de camisetas da cafeteria Inverno de Itália. Comecei a fazer cursos pela internet grátis, porque na época eu não tinha como investir, porque empresário, né, principalmente no início, não tem salário. Você paga todo mundo, você fica por último. Então, nessa época, eu não tinha uma coisa fixa. A empresa pagava as despesas ali, e a gente ia se mantendo, batalhando. Então, eu não tinha como investir em cursos. Mas eu comecei a fazer muitos cursos no YouTube da Ana Tex, uma pessoa que fala sobre... Ela falava muito sobre influenciadores e tal. Eu comecei a falar, é isso, eu vou arrumar alguém para vestir para mim as peças. Tá, beleza, fiz as camisetas, demorou pra caramba pra acertar o molde, tudo, mas eu falei, cara... E eram camisetas com frases, assim? Com frases, por exemplo. Sabe assim, antes do café, depois do café, perfeito, bem assim, imaginei. Bobinho. Legal. Aí tinha o Einstein, depois que toma um café, tudo. Mas eu falei, cara, eu vou vender pra quem? Pra quem que eu vou vender? Tava começando essa questão de Instagram. Era Snapchat na época. Eu falei, cara, eu vou vender pra quem? Quero mandar pra alguém. Mandava mensagem pra várias pessoas, todo mundo falava não, obviamente. Eu era uma menina do interior, porque embora eu morasse em São Paulo, nós somos do interior. Aí até que eu mandei uma mensagem no Instagram pra uma pessoa, e ela falou assim, tá bom, eu visto suas camisetas, mas você tem que fazer uma aula minha. Eu falei, aula do quê? Essa mulher tá louca, né? Aula do quê? De crossfit? O que é isso? Eu, muito, né? Obstinada, falei, eu vou nesse tal de crossfit. Falei para meus irmãos, eu não vou embora esse fim de semana para Pinhal. Podem ir que eu vou numa aula aqui, vou levar essas camisetas para uma moça. Porque ela falou que veste minhas camisetas, que ela gosta muito de café, tudo. Ela se chama Joy. Fui, fiz a aula, sem saber nada de crossfit. Cheguei adiantada, toda arrumadinha, maquiada. Cheguei lá, ela colocou na lousa. Você é quem mesmo? A Amanda, do Instagram. Amanda Coffee. Pum. Beleza, não chamava Powered by Coffee ainda. Ela vestiu as camisetas no final da aula. Odiei o crossfit primeiro. Eu super já pensando que a sua história era assim, era atleta do crossfit. Nem sabia que era isso. O crossfit era caríssimo na época, eu nem tinha dinheiro. Mas me inscrevi, mesmo odiando a aula. Me inscrevi porque eu falei, cara, eu liguei para meus irmãos e falei, é isso, gente, nós vamos ser a melhor marca de roupas desse esporte aqui, ó. E é uma comunidade, né, o CrossFit. Aí que tava o lance, né? Eu peguei esse gancho, sem saber na época, mas eu fortaleci ali nessa comunidade. Só que então, aí fui lá, dei uns cheques, me inscrevi no CrossFit, fiquei amiga da Joy, e aí começou um novo passo para Powered. Tá. E aí foi quando você lançou a marca com já esse Não, nome, ainda Powered by não. Coffee. Fiquei meses treinando, chamando t-shirts, uns 6 meses. Tá. Só fazendo camisetas. O que eu fazia? Eu fiz amizade com muita gente. Eu me fortaleci nessa comunidade, muito genuína, na verdade. Sim. Não na intenção de fazer uma comunidade dentro da comunidade do CrossFit. Foi muito genuíno, né? Fazendo parte daquela comunidade, parte, né? Com o seu ouvindo produto. as meninas. Eu gosto assim. Por que você não faz eu não fazia shorts ainda. Por que você não faz um shorts desse jeito? Por isso que eu falo que é muito bom de conversar, né, com empresários, com pessoas. Aí eu tava no Shopping Ibirapuera, porque nessa época eu me dividia cafeteria e Powered, porque Powered era pequenininho, ocupava pouco do meu dia. Então eu ficava na cafeteria e conversando com um dos empresários do shopping, que até foi dono de várias marcas de roupa. Ele falou assim pra mim, Amanda, o que dá dinheiro, o que vai fazer você vender é parte de baixo. Porque na época ele tinha lançado jeans, né? Falei, sério? Ele você não tem que ficar só em camiseta, faz shorts, vai ser o seu diferencial. Falei, como é que eu vou fazer shorts, gente? Aquele tecido, nem sei. Eu não sou diferente de algumas pessoas que fazem moda, sabe costurar. Eu fui aprendendo ali com o negócio. Eu sou de negócio, eu sei vender, mas não sei costurar.
Legal. E depois que a gente começa a entender que na vida você não precisa saber fazer todo o processo. Obviamente, eu já passei por todos os processos, porque eu trabalhava na produção da Inverno de Itália, já ensacamos café, eu que fazia as notas, os boletos, meus irmãos vendiam, trocavam de roupa, torravam, fingiam que era, né, vendedores, depois para descarregar o carro trocava de camiseta. Então, assim, nós já fizemos de tudo. Mas eu não sei sentar numa máquina e costurar, fazer uma peça. E acho que o empresário não precisa saber isso, porque ele tem que fazer outras coisas do seu negócio. E muitas pessoas vão pra moda e se frustram porque vão com essa paixão, né? Sobre as peças, sobre a moda, sobre o estilo, e na verdade é um negócio. Exatamente. Né? Isso acontece também com quem, eu amo fazer bolo, então eu vou abrir uma loja de uma doceria, mas no fundo você tem que se aprofundar. Eu sei fazer bolo, eu sou boa nisso, meus bolos são um sucesso, mas o que eu vou ter que aprender? Vou ter que aprender a fazer custo, eu vou ter que aprender a contratar, vou ter que aprender a demitir, que é a pior parte, eu vou ter que aprender a fazer o marketing. Então, é muito importante também. Por isso que franquia acaba se destacando, né, no mercado, porque isso já vem pronto para você. Então, eu acho que isso é muito importante a pessoa saber, né? Você não precisa saber totalmente somente do negócio, mas de negócio, né? Isso aí diferencia as pessoas que conseguem sucesso, conseguem aguentar a pressão, porque empreendedor é aguentar a pressão todo dia, né? Todo dia, muitos problemas, né? Muito mais problemas do que vitórias, né? Uhum. E Amanda, e quando foi que teve essa virada? Foi um rebranding que você fez e você começou a chamar de Powered by Coffee? Foi assim, como eu disse, tudo muito genuíno, né? Em 2017, 2018, não tinha tantas coisas assim no Instagram falando de negócios, mas a gente sempre teve um feeling. Eu falo que eu brinco que eu nasci assim pro marketing, então isso é um feeling mesmo. Eu falei, cara, t-shirts Inverno de Itália não vai viralizar. Era época de hashtags. Falei, cara, isso não vai pegar. Eu precisava de um nome mais forte. E eu percebi que os atletas amavam café. Porque a gente começou a levar café para os eventos de CrossFit. Tudo. Eu falei, cara, eu preciso de um nome que vai viralizar. Alguma coisa ali que seja só nosso. Mas a gente já tinha a intenção... Porque a gente sempre foi um pouco ousado, né? A gente já tinha a intenção de ir para os Estados Unidos com a marca. Com alguma marca nossa. Pensamos com a Inverno de Itália, fazer cafeteria, vimos as leis, as licenças, era um pouco difícil, a gente estagnou um pouco esse projeto. Eu falei, não, mas com a marca de roupas é mais fácil chegar nos Estados Unidos. Eu falei, então tem que ser um nome que seja legal ali para todo mundo, para outros países. Aí eu falei, cara, tem que ser uma coisa forte. E no CrossFit começou a ter muito pessoal que vendia treino, então era Power de não sei o quê, era nome de atleta, eu falei, cara, alguma coisa com coffee. Aí, assim, aquela coisa, a gente pede muito para Deus um sinal, tudo. Em algum momento, tomando um café com a Joy, que se tornou minha coach de CrossFit, uma das minhas melhores amigas lá em São Paulo. Eu falei, cara, é isso, Powered by Coffee, energizado pelo café. Aí abrevia, vira hashtag, vira Instagram. Aí liguei para meus irmãos, um dos meus irmãos falou assim, será que a gente muda? Parece que já pegou t-shirts Inverno de Itália. Eu falei, não, confia em mim, vamos mudar. Aí mudamos e aí as coisas começaram a deslanchar, comecei a tentar fazer os shorts, ia no Brás, comprava tecido, fiquei amiga dos vendedores. Comecei a entender um pouco sobre tecido, levava para Pinhal, vendia, comprava mais um pouco. E aí fui fazendo a parte de baixo, por enquanto, camiseta e shorts. E como você foi moldando o modelo mesmo de negócios? Até então era você ali na frente, dentro de uma comunidade, fazendo as primeiras vendas. Sim, eu trabalhava dentro do meu apartamento, eu planilhava as vendas. Por exemplo, a pessoa pediu um shorts vermelho. Os modelos dos shorts começaram a ser até o nome das pessoas, porque eu ouvia muito o que elas queriam. Então, o mais curtinho era o shorts Glace, o mais compridinho era o shorts Kelly, que era uma influenciadora de musculação. Até hoje existe shorts Kelly. Então, você já estava fazendo as collabs lá atrás, né? Collabs lá atrás, sem saber nem o peso que isso tinha. Mas eu sempre soube que, se colocando o nome de uma pessoa, tinha muito valor, tanto para a pessoa, e as outras mulheres se sentiam, assim, representadas. E aí, só que então, o modelo de negócio, por enquanto, era esse, era muito pequeno, era eu na linha de frente, fazendo os pedidos, enviava para Pinhal, buscava. E aí as coisas foram acontecendo. Aí convidei uma amiga para trabalhar comigo, não deu certo, porque agora, depois de um tempo, a gente aprende, né? Nunca contrate alguém que você não pode demitir, né? Então, com a amiga, não deu certo, a pessoa não trabalhava no mesmo ritmo. A gente teve que encerrar ali a parceria. Graças a Deus, depois a amizade continua depois de um tempo. Mas aí comecei a crescer a equipe em Pinhal. Sempre meus irmãos estavam em Pinhal, enquanto eu estava em São Paulo vendendo. Eles ficavam entre São Paulo e Pinhal.
Um dos meus irmãos, o Charles, ficava ali na confecção, porque nós somos de uma família que é de indústria. Então, por exemplo, a gente tem a Inverno de Itália, a gente produz todos os produtos. A gente lançou agora uma fábrica de chocolate, a gente produz a parte de chocolate. Então, é da família, entendeu? Então, eu falei, cara, não vamos comprar, né? A gente tem que produzir as peças. E não tenho certeza que o nosso diferencial é esse, é que nós somos a confecção. Hoje em dia, se você pegar para ver, é fácil criar uma marca de roupa. Você vai ali, procura lá no Google, a pessoa faz a sua peça, mas fica igual a todo mundo. O difícil mesmo é criar uma marca e produzir para você mesmo. Porque quando você produz para você mesmo, você tem um tempo mais rápido, você produz do jeito que você quiser, você faz os modelos que você quer. No começo, isso foi um diferencial muito grande nosso. E aí, com o tempo, as coisas foram crescendo, fomos aumentando a equipe e, naturalmente, algumas coisas foram levando, né? Por exemplo, nós, como eu estava explicando para vocês, a gente não tinha ainda revendedores. Aí começou com uma pessoa que foi lá, a gente fazia muitos eventos, plantões, estandes em evento de CrossFit. Aí veio uma pessoa de Barretos e falou assim, Amanda, eu queria revender suas peças. Eu falei, tudo bem, Elisa. Como você quer fazer? Aí, posso levar, depois te dou um cheque? Falei, tá bom. Ela, você vai confiar? Não, pode levar, Elisa. Então, começou muito assim na amizade. Daí ela levou, o pessoal gostou, comprou de novo. Ela comprava, vendia. E isso foi chamando a atenção de outras pessoas que também queriam aumentar a renda. Mas tudo muito devagar ainda. Não existia tráfego pago, não existia anúncio. Então, foi muito no boca a boca. Até que então veio a pandemia. E todos os eventos de CrossFit encerraram. Nossa. E a gente falou, cara, e agora? Para quem que nós vamos vender? Eu tinha acabado de ter um filho, estava em casa, com um nenê pequeno. E essa época, qual era o tamanho da empresa, assim? Uma média ali de faturamento, número de peças? Pra gente entender essa linha do tempo. Pra gente entender essa linha do tempo. Vamos pensar, nós tínhamos na época uns 30 funcionários, faturávamos uns 300 mil ano, depois perfeito. 500 mil ano, e assim, era pequeno, a gente era pequeno ainda. Era pequeno, mas assim, a gente dependia muito dos eventos. Nosso e-commerce não era grande, não tínhamos uma rede de revendedores, e então nós dependíamos muito dos eventos e das vendas que eu mesmo fazia em São Paulo, porque eu levava nas academias, tudo dependia muito ali ainda. Então a pandemia veio e nos mostrou que a gente precisava fortalecer ali o online, fortalecer essa rede de revendedores para que a nossa distribuição ficasse mais forte. Porque meu irmão sempre falou, não é o melhor produto que vence, é o produto que mais distribui. Então, ele falava muito isso e a gente ainda não tinha como estruturar isso. Aí, quando a pandemia veio, a gente tinha 5 revendedores. Começamos a falar, poxa, as pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem ter uma nova renda, as pessoas querem voltar para o interior. Muita gente mudou de vida, né? Muita. Voltou para casa que era de origem, para a cidade. E aí elas começaram a ver que vendendo Powered by Coffee era uma grande oportunidade, porque elas conseguem faturar bem. E elas conseguem vender muito ali para a comunidade delas. Numa cidade mesmo, ela se torna uma referência, as pessoas procuram ela. Então, ela leva na casa, ela leva nos box. E aí, a gente começou a fortalecer. E hoje temos mais de 400 revendedores, temos mais de 10 países. Então, a gente conseguiu exportar, as pessoas revendem lá nos países, se fortalecem, conseguem ter uma liberdade mesmo, sabe? Que legal. E você como empreendedora, no início, né, claro, fazendo tudo, nessa jornada, quando começou a ter, assim, mais, né, representantes, que você chama? Chamamos de revendedoras, porque eles compram e vendem. Perfeito. Começou a ter mais revendedoras. Aonde você foi se posicionando, assim? Qual cadeira você sentou? É difícil, né, gente? Porque, assim, eu falo que o empresário ele não tem que sair do operacional. Isso é um grande mito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar espaço para as pessoas trabalharem e também se posicionar, né? Porque, assim, se ele não faz papel de dono, quem faz, né? Então, acho que é muito, muito difícil a gente ir mudando de cadeira mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos uma facilidade para contratar pessoas muito boas. Que bom. Eu falo que as pessoas, eu falo assim, brincando. Ontem mesmo falei na reunião com a nossa agência, que a gente faz semanal. Falei, os meninos são muito melhores que eu, então pode focar neles, porque eles estão focados em fazer aquele serviço. Então, quando eu contratei uma pessoa para anotar os pedidos, tudo, eu achava que ela não ia responder o WhatsApp como eu respondia.
Eu achava que ela não ia atender os clientes da forma carinhosa. Só que ela fazia melhor que eu. Porque aquele era o trabalho dela. Então, hoje, o que acontece, né? Naturalmente, quando a gente cresce, são muitas demandas, muitas reuniões, muitas decisões. Você não tem tempo mesmo de atender o cliente com muita calma. Claro que tem coisa que você tem que entrar em algum momento. Mas, assim, eu falo que as pessoas, a gente tem que confiar. Eu delego, confio e a gente só... claro que você tem que acompanhar, né? Para você ver os resultados. Mas você, contratando pessoas muito boas... você acaba conseguindo crescer. Você só consegue crescer quando você passa para outras pessoas. Tem gente que fala assim para mim, ninguém vai fazer o que eu faço. Mentira, eu vou fazer melhor. Porque ela precisa provar aquilo, ela precisa fazer aquilo. É o trabalho dela, então ela vai fazer melhor. E aí foi quando, depois de um tempo, Carol, que eu comecei a me posicionar como influenciadora da marca. Porque vocês não sabem, no começo eu tinha vergonha. Eu achava que uma empresária ia perder a credibilidade com os funcionários. Ia virar blogueirinha, né? Eu achava que todo mundo ia falar, essa aí virou blogueira. E pode ser que tenham falado. Pois é, falam, né? Mas eu falo que bom assim, que você toma essa decisão. Quanto tempo que as pessoas vão ficar falando da gente? A gente não é tão importante assim. Eu sempre falo isso nas palestras. Quando a gente coloca isso na cabeça, que a gente não é tão importante assim, quem vai ficar falando da gente? Quem? Quem não gosta da gente? E daí eles já vão falar mesmo, entendeu? Então foi depois que eu comecei a me posicionar como influenciadora da marca, que a marca virou. Porque as pessoas começaram a se conectar com a Amanda mãe, com a Amanda empresária, com a Amanda que está sempre correndo. Eu não treino como atleta, né? Então, as pessoas falam, poxa, a Amanda é igualzinha a mim, treina quando dá, faz crossfit, mas come também, toma um vinho com o marido dela, come um docinho, falta do treino. Então, assim, até as minhas imperfeições começaram a conectar mais com as clientes. Existem mulheres muito mais lindas que eu, tem influenciadoras saradas, fortes, 5% de gordura, são maravilhosas e ajudam a gente a posicionar a marca. E são importantíssimas, tanto na nossa jornada quanto hoje. Mas as pessoas começaram a se conectar com a pessoa ali real, a Amanda mãe, a Amanda que gerou um filho, que tem uma flacidezinha na barriga, porque a maioria das pessoas são assim, né? A maioria das mulheres é essa. É verdade. Então, assim, até as vulnerabilidades que a gente mostra nas redes sociais conecta. Então, acho que é isso que as pessoas têm que parar também de querer mostrar só a perfeição, né? E como foi essa construção para você? Porque hoje se fala muito, né, entre você, de fato, ser o rosto da sua marca, os empreendedores, empresários estão cada vez mais, assim, tentando se mostrar. A gente tem vários cases, né, a Dib. E como que você conseguiu se construir como influenciadora mesmo, ainda mais tendo vergonha antes de fazer e fazer essa jornada dupla, porque você ainda tinha toda a empresa, toda a sua vida pessoal e muitos assim, fazem um vídeo, tentam, não conseguem. A verdade é que é difícil a gente se tornar influenciadora também sendo a empreendedora. Como você conseguiu e quais dicas você pode trazer? Eu acho que o mais difícil é começar, né, Carol? Não sei se você concorda, mas assim, a gente tem muitas crenças limitantes na nossa cabeça e a gente acha que não vai conseguir, que não vai ter resultado, não vai crescer. Esse medo, essa vergonha, eu fiz uma jornada chamada Ikigai, não sei se vocês conhecem, que é uma jornada que você encontra o seu propósito, o que você ama fazer e o que vai te remunerar. Então, você consegue conectar o seu propósito e a sua remuneração. E foi uma virada de chave, porque eu queria muito me posicionar como uma pessoa de negócios, tudo, e foi quando a pessoa falou assim para mim, muitas vezes o que você já faz é o seu propósito. Eu falei, cara, é isso. Aí eu fui conseguindo mudar essa crença de que eu poderia ser a influenciadora da minha marca, poderia fazer as fotos para a minha coleção sem perder a credibilidade como empresária. Ponto 1. Mas como que eu comecei? É realmente aquela coisa, começar sem querer mesmo, sem ter muita coragem. Eu tinha muita vergonha de fazer as fotos das coleções. Até porque eu não achava, como eu te disse, que meu corpo era perfeito. Nunca me achei feia, nunca tive vergonha, sou uma pessoa muito segura, desde muito nova. Aliás, nenhuma mulher acha, né? O corpo dela é perfeito. Por isso, a mulher se cobra muito, né? Então, ela achava que, puxa, alguém vai falar que não tá legal. E eu já aparecia no Instagram, só pra... Da marca, no caso. Não, no meu no mesmo. Seu. Já linkava eu indo comprar tecido no Brás. Legal. Já linkava ali eu comendo uma marmita no carro. Muito genuína, mas eu já dividia essa rotina com as minhas seguidoras, que eram poucas, né? Mas, assim, eu ainda não fotografava, não estava no site, eu não aparecia dessa forma, não fazia vídeos da marca. Então, eu mostrava muito mais os bastidores.
Isso eu fazia muito bem, não tinha problema, mostrava os bastidores, falava, era legal. Mas quando realmente eu comecei a me conectar como uma modelo da marca, que as coisas mudaram. E foi quando eu acho que é muito buscar as pessoas certas, né? Eu fui buscar um fotógrafo que poderia Te fazer valorizar. isso, me reconhecer como eu era. E até hoje ele tá comigo, é lá do interior. Então a gente fez. Só que ele falou assim pra mim: só que eu só faço contrato semestral. Eu, cara, mas se eu não gostar? Não, nós vamos ter que fazer para 6 meses. Eu, vou arriscar. Pum, fechei o fotógrafo, então eu tinha que fazer. Todo mês eu tinha que fazer as fotos. Fechei a maquiadora dele. Demorei para pegar a maquiadora dele. Ele falava assim: você tem que pegar. Ela chama Amanda também, comigo, porque ela vai te ajudar a posar. Eu não sabia posar. Eu achava que era bobagem. Depois que eu comecei a fazer com ela, comecei a sentir segura para posar nas fotos. Então, eu acho que tudo vai acontecendo naturalmente. Eu acho que o mais importante é você dar o primeiro passo e você não pensar tanto nos outros, no que os outros vão dizer. Porque eu acho que tudo muda, né? Você muda o seu jeito de tirar foto, você muda o jeito de fazer vídeo. Então, o importante é começar e, com o tempo, você vai encontrando o melhor formato ali de conteúdo. E também, que é uma coisa que é muito falada, é a constância. No começo, eu fazia um vídeo, sumia. Fazia um vídeo por semana. Não conseguia ter constância. Depois que eu comecei a organizar a minha grade de conteúdo, tudo mudou também. Porque hoje eu sei que na segunda-feira é um vídeo da Powered. Na terça-feira é um vlog. Na quarta-feira é um carrossel de empreendedorismo, ensinando as pessoas a fazerem alguma coisa. Na quinta é uma análise de marca, uma análise de como a gente fez a coleção. Na sexta é livre. Então, eu já tenho a minha grade de conteúdo. Então, eu sou obrigada a fazer aquilo como uma parte do meu trabalho. Então, fica muito mais fácil, porque o seu time sabe o que você tem que fazer, que hoje eu tenho um time que me ajuda. Lógico que na época eu não tinha. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu não fico adiando, não fico faltando esses conteúdos, entendeu? Muito bom. E quando você coloca isso, né, como assim, é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho, porque a gente é tão responsável, a gente faz tantas coisas, né? E algo que é tão importante de você construir sua imagem pessoal, construir sua marca, às vezes, assim, muitos, né, deixam de lado. E eu compartilho porque eu fui influenciadora lá atrás, há 10 anos atrás, era uma paixão, era um hobby, nem era o que era hoje, eu era youtuber. E aí, por muitos anos, eu fui também o rosto da minha marca, só que na hora de fazer o meu pessoal, eu travava. E eu falava, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta reunião, mas na verdade, a hora que você se posiciona, se constrói um público e tem a sua comunidade, você leva tudo que está ao seu redor, inclusive a sua marca. Então, hoje eu também, assim, partilho desse desafio e venho crescendo as minhas redes e vejo o quão é importante a gente tem que, de fato, priorizar. E não é encontrar tempo na agenda, é o trabalho, né? É porque a gente também tem aquela coisa assim, a gente tem medo do julgamento, né? Por exemplo, vocês trabalham juntos, eu trabalho junto com meu irmão. Poxa, como é que a gente fica pensando assim, poxa, eu vou então gravar? Então, poxa, eu vou deixar de fazer alguma coisa na empresa, mas isso é parte da empresa. A gente tem que colocar isso como uma parte do compromisso, como se a empresa dependesse disso. E é verdade. E depende, né? E depende mesmo. Então, e outra coisa que eu falo também, quanto mais a gente fortalece a nossa marca pessoal, tudo fica mais fácil para nós. É um desafio, não é fácil, vamos dizer assim, mas também não é muito difícil. Mas tudo fica mais fácil, porque tudo que a gente vai vender tá mais fácil, porque você tem a sua própria imagem, né? Você não depende somente de outras pessoas, você não depende somente de influenciadores. Até porque, por exemplo, se eu coloco a Powered muito com o rosto de outra pessoa, a gente não sabe se a pessoa pode mudar de marca, se a pessoa pode mudar de estilo, de vida. Então, a gente sabe que, pelo menos a gente sendo a influenciadora da nossa própria marca, a gente sabe os nossos valores, o caminho que a gente vai trilhar, que a gente não vai mudar de marca, é mais barato. Então, assim, a gente tem isso também. Então, quando a gente fortalece a nossa marca, a gente vê tantos influenciadores, grandes empresários, até JBS, indo para as redes. Então, eu falo, gente, quem somos nós para se dar o luxo de não estar nas redes sociais, entendeu? Verdade. Muito bom. E aí você começou a fortalecer essa equipe de revendedoras, começou a crescer ali, né, a partir da pandemia, pelo que eu entendi. E em que momento você decidiu que era hora também de olhar para o B2C, para o digital? Legal. Então, o B2C, o nosso site, o e-commerce, sempre foi deixado de lado. Até porque eu não encontrava uma plataforma que tivesse um checkout transparente, uma finalização rápida. A gente teve muitos problemas por o nosso negócio ter atacado e ter final. A gente teve muitos problemas em linkar os estoques, integrar os estoques com o ERP.
Então, o B2C sempre foi um pouco deixado de lado. E eu me conectava muito com as clientes nos eventos que eu fazia. Então, o e-commerce ele era deixado de lado. Mas, depois de uns tempos para cá, depois que a gente tem essa rede de revendedores muito forte, são mais de 500 revendedores, 470, quase 500 revendedores pelo mundo. Só que a gente viu que algumas cidades ainda não têm revendedores. E talvez não tenha, até porque a marca não está tão forte para a pessoa querer revender. Estados ali como Amapá, Maranhão, nós não somos tão fortes. Então, qual que é o nosso objetivo? Fortalecer como e-commerce para depois uma pessoa querer revender e a marca já ser forte e ela revender mais fácil, que é o que acontece com os nossos revendedores. Eles vendem fácil. Hoje em dia, eles não fazem muito. Claro que depende do esforço de cada um, mas hoje em dia não é uma coisa muito custosa para eles, porque os próprios clientes deles estão de olho no meu Instagram. Então, quando eu estou falando de uma coleção, eu estou dando um spoiler, eu estou fazendo um suspense, eu estou fazendo uma antecipação, o meu trabalho impacta nas vendas dos revendedores. Então, o que eu posto, eles vendem. Por isso que o meu Instagram ele tem que ser muito, assim, com muito cuidado. Porque tudo que eu posto, que eu falo, impacta nos clientes dos revendedores. Mas eu comecei a ver que tinha muitas pessoas que queriam comprar pelo site. De cidades ali de São Paulo, que nós temos bastante revendedores, mas tem cidades que não tem, de cidade de fora, enfim. Então, a gente começou a trabalhar e também a pegar o público que não conhece ainda. Porque nós temos que ter essa humildade para entender que crescemos, somos grandes, mas muitas pessoas, até que não são do CrossFit, porque a gente é muito focado no CrossFit, não conhecem a marca. Então, a gente começou a entender e usar até o tráfego para crescer o nosso e-commerce. Então, a gente começou a ver que hoje a gente quer crescer o e-commerce para pegar essas pessoas que ainda não conhecem, esse público ali mais morno. Legal. E você falou desse desafio que você teve em encontrar uma estrutura que te atendesse, né, e que te permitisse crescer e escalar no online. O que você enxerga com a tua experiência que é uma boa estrutura? A gente já estava falando aqui, por exemplo, da plataforma da Nuvem Shop. Né? A gente até já dá umas dicas aqui, que o pessoal sempre pergunta o que a gente usa de ferramenta, de plataforma, etc. Nós usamos a Shopify, foi legal ouvir teu depoimento aqui, que você gosta de trabalhar com a Nuvem Shop, a gente gosta muito deles também. O que mais você acredita que é importante para fazer um bom trabalho no online? Porque eu falo assim, que na verdade o e-commerce ele tem que ser uma extensão da marca, né? Não adianta a pessoa às vezes estar em casa e falar, eu vou criar um e-commerce, é um trabalho que se vende quando eu estou dormindo. Mentira. Nada se vende sozinho, né? Verdade. Vocês sabem. A gente precisa batalhar muito. Porém, juntamente com a sua vida, com as suas redes sociais, você tem que ter uma plataforma boa. E nós não tínhamos. Então, isso impactava tanto nas vendas de revendedores, que eu falo, que eles só continuaram porque eles queriam muito vender nossa marca e porque eles sabiam do potencial. Porque eles sabiam que quando eles conseguiam comprar, eles vendiam rápido. Mas as plataformas que nós tínhamos até um ano atrás eram muito difíceis. Porque, como eu falei para vocês, o nosso negócio é um negócio complexo. 400 pessoas entram juntas. Então, quando a gente lança a coleção, e o interessante, até uma forma da pessoa ter uma previsibilidade de faturamento sem precisar de promoções, são lançamentos. A gente trabalha com lançamentos na Powered by Coffee, na Inverno de Itália, na nossa marca Slice de pizza, na nossa marca Bolos do Mundo, enfim, na nossa marca Chocolatine. Por quê? As pessoas adoram e precisam de uma novidade. Então, se você tem uma marca e você quer movimentar, assim, ficar jogando preços baixos, não precisa ser uma grande coleção, a gente sabe que é difícil produzir, pode ser coleções menores, cápsulas, mas a Powered, eu falo assim que a gente consegue moldar o nosso cliente. Nós viciamos o nosso cliente a coleções. Então, assim, é um UPA, porque antes era fácil. Antes eu fazia 200 peças, tava ok. Agora eu tenho que fazer 30 mil peças para fazer uma coleção. Então, é muito corrido. É uma produção insana. São mais de 100 funcionários internos e mais de 70 costureiras externas, e mesmo assim não damos conta. Então, realmente, mas para as revendedoras e para nós, para garantir o faturamento mensal, é muito bom. Porque quando não tem
lançamento, fica calmo. Então, o lançamento movimenta como um todo. E, para isso, eu precisava de uma plataforma que aguentasse os revendedores entrarem. Então, como tem essas coleções, todo mundo entrava ao mesmo tempo, o site caía, travava. Foi quando me falaram da Nuvem Shop. Até foi a nossa agência de tráfego, a agência Legado. E eu falei, eu não quero saber de RP, eu não quero saber de plataforma, eu não quero ir para a Nuvem Shop, eu não tenho certeza que vai ser outra, vamos dizer, outra ladainha, vai ser ruim do mesmo jeito. Mas eu acabei escutando, falei, vamos ver o que é. Conversei com o pessoal da Nuvem, gostei muito, e eles falaram, não, a migração é tranquila, porque eu já passei por migrações que, nossa... Foram meses, um mês de funcionário lá dentro. E mesmo assim, todo mundo muito perdido, ninguém sabia ajudar. E aí eu conversei com o pessoal da Nuvem, com a Tami. Ela falou, pode confiar, se não der certo, você pode vir aqui. Eu tô colocando minha mão no fogo, confia, vai ser bom pra Powered, vocês vão crescer mais ainda. Falei, tá bom, já tá ruim, vamos tentar. Pior que tá, não vai ficar. Cara, a migração foi assim, muito tranquila mesmo. Foi coisa de... Eu nem acreditei. E aí começamos a trabalhar. E aí teve a primeira coleção, avisei todo mundo, liguei lá para o suporte. E outra, o legal é que na Nuvem a gente já começou como Nuvem Shop Next, né? Que é um outro faturamento. Então, muitos clientes da Nuvem Shop não sabem, mas eles podem se tornar Nuvem Shop Next. E você tem um acompanhamento de performance, você tem um consultor que te atende, olha para o seu site como se fosse o seu próprio time olhando. Olha, vamos fazer isso. Olha, aqui tá ruim, a conversão caiu, o ticket médio tem que aumentar. Então você vê, é uma pessoa super especialista olhando para o seu e-commerce. Eu nunca tive isso. Legal. Então agora a gente faz as reuniões mensais, ela entra junto com a reunião da agência, o meu time entra, então eu nunca tive isso. Então no Nuvem Shop Next a gente tem essa possibilidade. Foi quando a gente fez a coleção, o site aguentou, não caiu, funcionando o filtro, funcionando carrinhos, porque o carrinho da revendedora é maior. Então ela demora ali para finalizar, tudo rodou perfeitamente. Falei, não acredito. Tá estranho, vem vindo alguma coisa. Então, crescemos muito mais porque os revendedores conseguiram comprar. Foi quando o nosso site conseguiu crescer no B2C também, sei lá, 200%, porque os nossos clientes também tinham essa dificuldade. E no B2C, a gente conseguiu colocar aplicativo de vídeo, provador virtual, compre junto, e um checkout ali transparente, rápido. Foi quando os nossos clientes, a gente conseguiu aumentar o nosso público ali de B2C. Então, assim, tudo começou... Eu brinco pro Ale que existe a Powered antes da Nuvem Shop e a Powered depois. E é muito verdade isso. Que legal. Aproveitando, então, vamos dar umas dicas pro pessoal, né, que nos pergunta. Existem várias opções no mercado, mas a gente está escutando aqui, né, a história da Amanda. Infelizmente, a grande maioria acaba não atendendo as nossas expectativas. E hoje, né, com as 14 marcas aqui, dos 4 sócios, a gente acabou, arrisco dizer, testando praticamente todas do mercado. E o que eu vou compartilhar aqui não são as únicas ferramentas boas, tá? Mas são as que nós mais gostamos e as que trouxeram o melhor resultado para a gente, né? Então, de plataforma, a gente já escutou aqui uma dica da Amanda, né, da Nuvem Shopping. Nós utilizamos o Shopify hoje, né, em todas as nossas marcas. De checkout, a gente gosta muito do checkout da Yamp, né, transparente, melhorou muito a nossa conversão quando a gente começou a trabalhar com eles. Tem uma estrutura de recuperação automática de carrinho, ele é customizável, é intuitivo. Então, Yamp é uma dica de checkout. De gateway de pagamento, a gente... Olha que coisa, né? Até pouco tempo atrás eu estava recomendando para vocês a AppMax, tá? Que com certeza é excelente, né? Continuo reforçando que eles são bons. A gente está testando também um novo gateway de pagamento, tá? Que a gente está gostando. Não é meu, tá? Mas por um acaso chama Dom Pagamentos. Chama Dom Pagamentos essa solução. E também a nível ali de taxa de aprovação de compra de cartão de crédito, eles estão com uma boa entrega, né? Tá ali também em torno de 98%, 99% de taxa de aprovação. Além de checkout, né, uma outra ferramenta que a gente tem recomendado muito, que eu acho que eu até falei com você sobre isso, que é a Solomon.
né? Que para fechamos qualquer... com eles também. Fecharam? Poxa, muito bom. Eles são muito legais, né? A gente gosta muito deles. E pessoal, a Solomon, eles têm essa plataforma, essa ferramenta que te permite mapear toda a jornada do cliente, de first click a last click. Isso é muito importante. Então, toda essa parte de atribuição e de traqueamento, que é determinante tanto para a otimização das suas campanhas. Só de você ter uma ferramenta dessa, você tem um aumento significativo no teu resultado e na performance ali das campanhas. E, além disso, você consegue ter mais clareza, né, de onde está vindo o resultado, de onde está vindo as vendas. Porque o que acontecia, por exemplo, antes, às vezes a gente contratava um influenciador, ele divulgava o produto, mandava muito acesso para o site, mas não necessariamente o cliente comprava de primeira. E aí depois a gente ia lá, ele era reimpactado por uma campanha do Facebook, por exemplo, e ele comprava. Aí a gente olhava e falava, poxa, o influenciador não está trazendo resultado, o Facebook mas muitas vezes foi, tira do influenciador e põe aqui. Aí a gente fechava a torneira errada, né? Sendo que o influenciador também estava sendo determinante para essa jornada. Causou o primeiro impacto, né? Exato. Isso é importante. Então, com a Solomon você consegue ver isso e, pessoal, eu digo, né? Quem não tem uma ferramenta de traqueamento hoje e tá jogando o jogo do online, assim, você tá jogando o jogo amador. Tá? E provavelmente seu concorrente está já no profissional fazendo esse trabalho de traqueamento, então é muito importante olhar para isso. Além de traqueamento, a gente usa uma plataforma... Quer falar da Pileia? Posso puxar. Eu sempre puxo influência, né? Então deixar essa comigo. Pessoal, vocês sabem o quanto é importante para a criação de uma marca, para despertar esse desejo, consideração do seu produto, trabalho com os influenciadores. E tudo aquilo que a gente não mede, não cresce, né? Então não tem como você dizer que você faz um bom trabalho de influência sem você conseguir mensurar esse trabalho. Então a Pileia é basicamente uma plataforma de gestão e de dados de influência que consegue nos ajudar com o trabalho, tanto os splits de pagamento para os influenciadores, micro e afiliados, como também a mensurar todos os dados e os resultados que esses influenciadores trazem para a sua marca, seja de conversão, de branding, awareness. Então, você consegue validar o trabalho daquele influenciador e o próprio influenciador, se você liberar o acesso, também consegue ver o trabalho dele e isso estimula o crescimento. A gente também sempre traz para vocês que é muito importante realizar vendas para o seu próprio cliente, né? Fazer valer aquele custo de aquisição alto que você já teve. Então, um bom trabalho de pós-venda também é essencial e para isso a gente utiliza a Zop, que é uma plataforma de pós-venda, de recorrência, ajuda no gift back, cashback. E as primeiras vezes que a gente testou essa plataforma já há uns anos atrás, a gente já teve um resultado muito positivo nos primeiros meses, então a gente também gosta de indicar para vocês. E você também não pode deixar de pensar em toda a experiência de entrega, tá? Isso é extremamente importante. Hoje em dia, grandes marcas crescem pela rapidez, pela fluidez, pela boa experiência de entrega. Então, hoje a gente tem um parceiro que é a Estoca, que cuida de toda a nossa operação logística. Eles são especialistas em e-commerce, tá? Então, são muito bons, são nossos parceiros há anos e a gente indica. E tudo que a gente está indicando aqui para vocês de ferramenta, vão estar o link aqui na descrição dos vídeos. E foi muito legal que a Amanda levantou essa bola, né? E a gente está compartilhando com vocês, porque o e-commerce, gente, não é montar uma lojinha, montar um site e achar que vai vender, não. Tem toda uma tecnologia por trás, todas as ferramentas que são importantes. Então, muitas vezes as pessoas se frustram, né? Falam, fiz uma campanha, criei um anúncio, investi num influenciador, só que a estrutura tá ruim. Então, assim, você tem que organizar a sua casa, ter boas ferramentas. E muitos dos nossos clientes, né, de consultoria, de mentoria, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar na estruturação. Então, fiquem atentos a todas essas ferramentas e vejam se tudo isso está fluindo bem para vocês e são excelentes dicas que a gente está trazendo aqui. E tem a Plendi também, né? Nossa, sim, de dados, né? Bom, aproveitando também, gente, a Plendi é uma plataforma que consegue trazer o negócio como um todo, né? Então, às vezes a gente vai conversar com algum mentorado e marcas faturando bem, faturando só ali 500 mil, 600 mil no mês e, poxa, não sabe seu custo de aquisição direito, não sabe seu LTV, não tem certeza da sua recorrência. Então, a Plendi é uma plataforma de dados e gestão que traz a visão mais analítica e eu brinco que ela traz para um PowerPoint, assim, é mais fácil da gente conseguir tomar decisões rápidas, tendo os dados e dados certos ali na nossa frente. Então, elas constroem esses dashes do negócio para que você tome ali as melhores decisões. Isso, e eu vou até reforçar, porque essa questão de você ter visibilidade
de todos os dados importantes muito importante. e dos dados corretos, isso é determinante também, né, pro bom resultado aí da tua operação online, porque de maneira simples não tem como você tomar decisões certas com informações erradas, né? E hoje quem não tem ali uma ferramenta de traqueamento, não tem um dash desse e confia ali só nos dados que você consegue ver de Google, de Facebook, De Meta, de Facebook. até 40% do que você vê ali está incorreto. Eu não sabia que era assim, sabia? Nós achávamos que você podia confiar ali nas informações do Facebook, do Meta, mas realmente, às vezes, se o QR Code do Pix expirou, eles colocam que 60% foi de conversão, mas na verdade não foi. Que a pessoa clicou, mas não finalizou, o Pix expirou, e cara, como é importante isso. E demora pra gente entender, né? Porque eu difícil. lembro assim, olha, no começo da minha marca, eu falava assim, eu tinha agências, eu não tinha ainda o time todo interno, e aí cada pessoa trazia um resultado, né? Então, o time de influência falava, um exemplo, tô vendendo 300 mil. Aí o Google, tô vendendo mais 300 mil. Facebook, tô vendendo mais 300 mil. Só que se eu juntasse tudo isso, não dava o meu faturamento. Né? Não batia. E aí, até eu entender, falava assim, gente, assim, não é um número que tá acontecendo, não é um número realista. É muito difícil. E aí é muito difícil até você entender. E é muito louco a gente pensar que, assim, o Meta e o Google estão trazendo números errados pra gente, né? Quase que a gente não acredita, Quase né? que não acredita. Mas a verdade é, pessoal, tá todo mundo E você tentando pode, assim, levar vantagem não é ali, nem né? economizar, mas você gastar o seu dinheiro num lugar melhor. Correto. Você tira de um anúncio e coloca em outro, isso. né? É. Então, claro que às vezes impacta no início, mas você pode também focar em outros canais. Então, assim, eu acho que você começa a usar o seu dinheiro ali do tráfego muito mais direcionado. É, muito mais assertivo. E até aproveitando um pouco mais desse assunto do digital, Amanda, a gente falou da plataforma de e-commerce e do quanto melhorou, né, para você ali, você começar um trabalho com a Nuvem Shop. O que mais que você acredita que é importante para uma pessoa que está vendendo online? Eu estou perguntando porque a gente tem muito desse público, né? A gente fala muito de escalar no digital, que é também a nossa expertise, né? Eu até falo, se alguém me perguntar como que faz para crescer no B2B, eu não sei nem por onde começar. Mas digital é onde a gente nasceu, onde a gente cresceu todas as marcas, é o que a gente gosta, é o que a gente sabe. O que você tem visto dar certo ali na Powered by Coffee de trabalho online? De trabalho online e, enfim, de sucesso mesmo de marca, eu acredito que a palavra que muito se fala esse ano é comunidade, né? E eu acho que esse é um caminho mesmo. Eu trabalho nessa vertente desde o início da marca. Eu acho que quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, quando você quer ser visto por todo mundo, você acaba invisível. Então, isso parece muito relativo, tem gente que não acredita, mas é muito fácil você visualizar. É só você pensar, por exemplo, assim, numa marca de joias. Você acaba fazendo uma marca de joias, você cria uns brincos menores, igual a Carol, você atende pessoas como ela, discretas, elegantes, então você consegue atingir esse público, você escolhe os modelos ideais para esse nicho, você entende a sua persona. Só que, de repente, você acha que você pode expandir um pouco mais. Eu já estou vendendo bem, eu já me consolidei no mercado, meu digital está ok, então o que eu vou fazer? Vou fazer brincos maiores, brincos robustos, brincos um pouco mais para jovens, e você começa a bagunçar a cabeça do seu cliente. Então, você entra no seu Instagram, não tem mais pessoas assim, empresárias, elegantes, e você começa a ver um público mais jovem, e aí você fala, poxa, você não se conecta nem com o seu público primeiro, nem com o segundo, então você começa a bagunçar, então você para de vender. Então, eu acho que comunidade, ter um nicho muito claro e ser muito fiel a ele, eu acho que é o principal da comunicação no online. Mas eu não posso... Amanda, mas então quer dizer que você só vende para CrossFit? Obviamente não, os nossos clientes mudam. Hoje os nossos clientes fazem beach tênis, hoje os nossos clientes fazem musculação, hoje os nossos clientes jogam vôlei, correm, foram para corrida, mas 80% dos nossos clientes foram para corrida. A gente acabou de fazer uma corrida em Espírito Santo Pinhal, colocamos 600 pessoas, eu achei que não ia ninguém. Uau. Isso numa cidade de 40 mil habitantes, então muitas pessoas de fora vieram. E só que se você entrar no nosso Instagram, você sabe para quem a gente está se comunicando, que é para o público do CrossFit. Que claro que está abrangente hoje, mas você tem que ser fiel ao seu público. Então, acho que primeiro de tudo, no online, você tem que saber para quem você está falando. Você tem que saber para quem você está se comunicando.
se você entrar lá, você não vai ver as nossas fotos, vamos dizer, uma pessoa fazendo yoga. Mas claro que nossa roupa é para isso também. Hoje em dia, nossa roupa até é para sair, até para no supermercado. Porque hoje em dia o fitness, né, ele se expandiu muito. Hoje em dia luxo é ter tempo e luxo é quem tá de roupa de academia o dia inteiro, né? Eu vi até um Reels tão engraçado. Eu devo o seu luxo em pessoa. Você só antes de eu pra academia. Falaram assim, era um vídeo de uma mulher mostrando, né? Roupas de luxo, alfaiataria. Aí a outra, o quê? Exatamente. Luxo é minha roupa aqui de academia o dia inteiro e eu poder usar ela. E é verdade, quem tem tempo para ir na academia, quem pode se vestir assim. Então, hoje em dia, eu acho que mudou muito essa questão de luxo e sucesso. Mas eu acho que no online, no digital, você tem que saber para quem você está se comunicando e ser muito fiel ao seu nicho. Não estou falando para você ficar engessado, não é isso. Mas você não pode ficar pulando de galho em galho porque você confunde o seu público. Legal, muito bom. Você puxou 2 pontos aí extremamente importantes, né? Além, né, você falou de lançamentos, você falou de construção de comunidade, a gente falou de uma estrutura também robusta, né, da tua máquina de vendas, do teu e-commerce. E tudo isso é fundamental, né? E inclusive, para quem quiser aprofundar nisso, né, para você que tem uma marca, assim como a Amanda, você que vende um produto online, né, um produto físico ali no seu e-commerce, e talvez você não está conseguindo crescer na velocidade que você gostaria, né? Ou você não está crescendo, você está andando de lado, ou você está caindo, ou você até tem uma marca grande, né, uma marca consolidada no B2B, no físico, só que você ainda não conseguiu tracionar no digital. Dias 7, 8 e 9 de agosto em Alphaville, São Paulo, a gente vai trazer a 2ª edição do Brand Legacy. Tá? É uma imersão para donos de marca que querem escalar no digital. Sobre o que a gente fala lá? A gente mapeou, né, os pilares que são determinantes para você conseguir vender mais no seu e-commerce e em marketplace. E a gente entra nesses assuntos com profundidade. Então, a gente fala muito de e-commerce, de performance, de tráfego, de growth, de CRO. A gente fala de construção de comunidade. Carol é muito boa em estratégias de lançamento. Collab também, que está trazendo ótimos resultados para a gente nas nossas marcas. Ela fala sobre isso. Marketplace, né, que até hoje tem algumas marcas que não enxergam a importância e a oportunidade que tem dentro desses canais. Mas se você não sabe, 80% do total de vendas do comércio eletrônico brasileiro, daqueles 230 bilhões quase, né, que foram vendidos ano passado, 80% acontece dentro do Mercado Livre. Né? Do Mercado Livre não, do Marketplace. E dos marketplaces, o Mercado Livre é o maior. Então, é muito importante estar lá e lá a gente te ensina como escalar dentro dessa plataforma. Inclusive, eu estava comentando, né, do Rony, a gente saiu o vídeo dele essa semana, que ele vai estar com a gente também nesse próximo evento. Ele foi no primeiro, adorou, né? A gente convidou ele, falou, cara, será que você vem de novo? Ele falou, lógico, cara. Né? Adoro falar de marca, ali só tem dono de marca, é o meu lugar. E pessoal, o primeiro evento, né, para quem perdeu, foi um baita de um sucesso, né, muito melhor do que a gente esperava, para ser bem sincero, e a expectativa já era alta. E o que o pessoal mais gostou, né, além desses convidados, Rony, Lázaro do Carmo, Di Santana, vai estar lá com a gente de novo, é que a gente abriu nossas operações. A gente abriu nossos números, a gente abriu nossas estratégias, a gente mostrou não só o que a gente faz, mas como a gente faz na prática, né? E a gente viu que todo mundo adorou, né? Os feedbacks foram, assim, incrivelmente positivos, porque não é normal, né? No mercado é comum, e eu não vou nem citar o nome aqui para não expor ele, mas ali na Naturaltech, eu conversei com vários donos de marca e um deles é um dos donos de uma das maiores marcas de suplemento do Brasil. E eu conversando com ele, eu falei, cara, você tem que ir lá no nosso evento para compartilhar a tua história, mostrar como que você construiu tudo isso. Ele falou, mas calma aí, você está me falando que lá só vai ter dono de marca. Eu falei, exato. Ele, e você quer que eu mostre como que eu faço para outros donos de marca? Eu falei,
Ele falou, mas nem foder. Tem gente que acha que às vezes as pessoas vão copiar e tal, mas eu acho que cada um tem sua história, entendeu? E mesmo que a pessoa queira copiar e fazer tudo idêntico, é ela que tá fazendo, não sou eu. Exatamente. Então, cada um vai fazer do seu jeito, vai pegar um insight aqui, Isso. unir com o outro, e vai colocar do jeito dela. Então, eu acredito que... A minha mãe fala pra mim, você vai compartilhar, porque eu vou dar uma aula para as pessoas que querem... vai ter o meu método LAC, que é liderança, afeto e constância. Eu vou ensinar também sobre comunidade, para que venda não seja mais um problema. E minha mãe fala assim para mim, mas você vai ensinar tudo. Eu falo, mãe, mas eu faço desse jeito, as pessoas vão fazer do jeito delas. Sim. Pode ser que muitas vão ter sucesso, tomara, mas cada uma vai ter sucesso do seu jeito, no seu segmento. Muitas vezes não vão ser de roupas fitness, pode ser que seja. Então, eu acredito muito que ninguém é igual, nem que faça igualzinho eu fiz, cada um é de um jeito. E a gente tá sempre fazendo coisas novas, né? Então, aquilo que você ensinou já, poxa, já faz parte da tua rotina, você tá aprendendo algo novo. Nesses eventos, você também absorve aquilo que você não tá fazendo e pode aplicar. Com certeza. Então, a gente tem muito essa mentalidade também. Total. Bom, para quem quiser, tá? E se você é dono de marca e você quer escalar no digital, modéstia à parte, não tem evento melhor, imersão melhor hoje no mercado, onde vão te entregar tanto quanto a gente entrega, tá? O link a gente vai deixar aqui na inscrição também. E você vai poder aprender com 4 donos de marcas que juntos têm 14 marcas que já acumularam mais de 800 milhões em faturamento nos últimos 7 anos. Praticamente tudo no digital, e lá a gente vai compartilhar exatamente o que a gente faz e como a gente faz para você também escalar a sua marca. Amanda, eu falei aqui de marketplace também. O que vocês pensam hoje de marketplace na Powered by Coffee? Então, no nosso caso, Dom, é um pouco mais complicado porque a gente tem muito respeito pelos revendedores. Então, assim, a gente não toma atitude, a gente não toma algumas atitudes, algumas ações que podem atravessar. Por isso que o nosso e-commerce, ele tem ali umas certas limitações, eu não faço frete grátis, não faço promoção. Então, assim, o marketplace poderia prejudicar um pouco os nossos revendedores. Então, é um modelo de negócio que está dando tão certo. Perfeito. Eles fazem plantões, eles atendem os clientes da melhor forma. Então, o produto da Powered by Coffee acaba que não entra muito no marketplace. Legal. E assim, sempre há exceções, né? E eu falo que é para quase todo mundo, né? Não é para todo mundo. Inclusive as meninas da Missing Cloth que tiveram aqui recentemente, elas têm uma marca de moda, de roupa também, super legal, só que elas muito trabalham... feita à mão, no detalhe, e não lançamento consegue toda escala. semana. Sabe? Não consegue um negócio... escala. Isso. Assim, o produto tem um baita valor agregado e tal, Sim, mas imagino. é outro game. Também ela não tem nem estoque, às vezes, para escalar um anúncio dentro do marketplace. Então, existem suas exceções aí, naturalmente. Mas eu acredito que o marketplace, principalmente para quem está começando um produto, para quem, né, às vezes não tem tanta estrutura assim de e-commerce, é um belo de um caminho. Exato, é excelente para começar, né? É excelente, porque a gente sabe o custo e o trabalho de montar um bom e-commerce. Exato. E conseguir trazer o cliente, né? Porque eu falo assim, você monta um site, né? você tem um shopping vazio, gente. Quando você vai pro marketplace, você tem pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas. Já estão ali, né? Já estão ali. E, Amanda, eu queria puxar com você também a parte de influência. Eu defendo muito que a construção de uma marca, ela envolve comunidade, ela envolve experiência, bons conteúdos, a gente navegou um pouco por esses territórios, e influência para a construção de desejo e posicionamento. Como você trabalha influência na sua marca? Eu trabalho com influenciadores desde o primeiro dia de marca. Legal. Tanto é que essa pessoa que me levou para o CrossFit, a Joy, ela se tornou uma influenciadora, uma atleta. Hoje ela mora em Miami, porque eu arrumei um emprego para ela lá, fiquei com ela lá 2 meses. Voltei, hoje ela é casada, tudo. E eu acredito muito, e eu sempre tive influenciadores, Carol, foi engraçado, de diversos tamanhos. Na época não se falava muito sobre isso, né? Então eu começava com coaches de CrossFit. Então eu pegava várias pessoas de regiões diferentes que davam aula. Então eles não eram tão grandes nas redes sociais,
mas eles eram fortes ali na região. E a gente começou a crescer a marca por ali. Depois, quando as coisas foram crescendo, a gente começou a apostar em influenciadores das redes sociais, de inúmeros tamanhos. Principalmente micro-influenciadoras que cresceram junto com a nossa marca. Nós temos meninas que começaram com poucos seguidores, hoje já tem cerca de 100 mil, 150 mil, 80, 40, enfim. Eu nunca me apeguei muito a números. Principalmente porque eu acho que quando as pessoas têm uma audiência um pouco menor, ela tem muito mais credibilidade ali com os seguidores, tem uma proximidade. Também, né? As pessoas veem ela como uma forma um pouco mais confiável. Então, quando ela divulga um produto, as pessoas sabem que ela está sendo honesta, que ela está sendo fiel. E quando você pega uma influenciadora muito grande, você compete com muitas outras marcas que ela também vai divulgar no mesmo mês. Nós fizemos um teste, a gente faz alguns testes. No final do ano passado, a gente pegou uma influenciadora muito grande, que eu sou apaixonada, acho que deve estar com 1,5 milhão de seguidores. Foi um custo mais alto e a conversão não foi muito legal. Porém, para a marca foi muito bom. Porque acaba posicionando a marca num outro mercado, não é muito do CrossFit. Então, é muito importante para você posicionar e até para os seus clientes verem. Os clientes gostam de ver em grandes influenciadoras, então vale o investimento. Mas, principalmente para quem está começando, eu acho que tem que focar em micro-influenciadoras e médias influenciadoras. E no nosso caso, é um pouquinho diferente também, Carol. Como eu estava te falando, nós temos as atletas da marca. Legal. Então, elas recebem mensalmente, né, um valor. É como se fossem embaixadoras? Sim, como se fossem embaixadoras. Tá. E assim, como o CrossFit é muito importante essa questão de atletas, a gente tem as influenciadoras e a gente tem as atletas que estão presentes em campeonatos, estão presentes em grandes momentos ali do nosso mercado e talvez nem tanto ali nas redes sociais. Mas a dica que eu daria também para as meninas que querem se tornar uma influenciadora ou que querem, até para atletas de CrossFit, que eu sei que bastante gente vai assistir, procurem se fortalecer nas redes sociais, fortalecer ali a sua imagem, acreditem. Eu brinco que para você ter uma constância ali, seja muito você. É muito difícil você ficar muito tempo forçando ser uma coisa que você não é. Então, assim, se você quer ser uma influenciadora, claro que as pessoas gostam de coisas bonitas, coisas arrumadas, mas as pessoas gostam de você como você é realmente. Então, eu acho que o primeiro ponto para a pessoa se tornar uma influenciadora, ser uma pessoa real, porque é muito difícil você ficar forçando muito tempo, você tem que estar linda, maravilhosa para aparecer. Então, eu acho que até a vulnerabilidade, que nós já falamos aqui, conecta com o público. Muito bom. Legal, falamos de influenciadores, falamos de marketplace. Falamos de. Deixa eu perguntar uma coisa ainda de influência, curiosa. Você tem essa mensuração no B2C, por exemplo? Eu sei que o trabalho de influência, né, impacta em toda a construção de marca e também ali no B2B, mas dentro do B2C, o quanto em percentuais assim o influenciador gera de resultado para a tua marca? Sim, vocês falaram de uma plataforma, a gente não usa essa ainda, depois eu quero me aprofundar, nós usamos a Parceirando. Tá. Antigamente era na planilha e era uma situação difícil, né? Porque você tem que mandar pro influenciador, aí parece que você não está sendo totalmente honesto, porque você mandar uma coisa digitada, né? Então, o Parceirando é muito legal, que é um aplicativo que o próprio influenciador pode entrar para ver a conversão. Como você falou, ele não influencia apenas na conversão, porque ele influencia toda uma comunidade, principalmente a gente que tem revendedores, eles usam os conteúdos dos influenciadores, usam os meus e os dos influenciadores, mas também nós mensuramos a conversão de cada influenciador, até porque eles ganham comissão, né? Perfeito. Então, as pessoas ganham valor fixo ou não, depende do contrato, mas ela ganha 10% da venda, além dos 10% que o cliente ganha, né? Então, tem que ser medido, tem que ser medido, porque senão você fica no achismo, para a pessoa saber o que está dando certo, o conteúdo que funciona, o conteúdo que não funciona, para a empresa saber qual influenciador que está convertendo mais, qual que não está. Nós temos ali no nosso e-commerce hoje, no B2C, olha, chega a ser uns 40% a conversão de influenciadores. Muito bom. É muito grande, é muito grande. Muito grande, Por isso que a gente quer até expandir um pouco mais. Você falou dessa outra plataforma que eu queria até ver com você depois aqui no off,
porque a gente quer buscar influenciadores no TikTok. Super legal. Então, assim, a gente quer focar em ainda mais influenciadores. Nós temos ali pessoas que estão com a gente há anos, mas queremos ali buscar ali novas pessoas. Eu acredito muito também. Eu falo, hoje a minha marca, 60% de todo o resultado do faturamento vem de influência. E eu falo muito isso. Eu falo, gente, influência não é um achismo, são dados. Você consegue construir resultado. É muito mais uma área comercial e você tem que trazer isso para ser core, para ser coração do seu negócio, porque você constrói marca, posiciona e vende. Exatamente. E não é algo simples, né? Então, às vezes as pessoas fazem muito pontual. Fiz um influenciador e não deu certo. Não, gente, é uma área de negócio dentro da sua empresa. Olha aqui você dizendo, eu faço atletas, eu faço influenciadores que são comissionados afiliados, eu tenho influenciadoras maiores que são pagas, cada uma para um objetivo de ação. Exatamente. Então, é um trabalho denso e que dá muito resultado. E aí, depois eu compartilho com você as ferramentas, mas até trazendo aqui também um pouco de histórico, a gente também, em Biziu é 60%, todo o meu resultado vem de influência. Denavita, que é a marca de vitaminas e suplementos, a gente começou muito mais forte no tráfego, né, com o trabalho ali de campanhas, com o trabalho também de muitos produtos, muitos lançamentos, né? O Dom saiu acelerando, acho que a gente... Mas muitos lançamentos não, né? Porque essa, quando começou, a gente nem sabia. Eu não tinha estratégia de lançamento, mas né? lançava, Foi você que ensinou. Eu simplesmente criava o produto e anunciava no Mercado Livre e no site. Mas ele trazia o lançamento, que também movimenta, né, a marca. Depois a gente fez toda uma estratégia de realmente, assim, de... criar um desejo, né? Antes o mais difícil de conseguir. É isso. Depois que aprende a estratégia, é fácil. Mas eu vejo que o mais difícil para as marcas é isso. Às vezes tem um produto bom, tem qualidade, mas não consegue mesmo fazer essa geração. E principalmente para o homem que está ali criando tudo. Eu acho que tem que ter ali uma visão feminina. Concordo com você. Eu acho. Eu também concordo. Eu também. Porque precisa ter uma visão feminina de como gerar desejo. Enfim, eu acho que isso são toques, né? Porque eu lembro uma vez, a gente tava fazendo um lançamento tão legal, e aí todo o time, então, assim, em Biziu, meu time é quase 100% feminino. Em Denavita, a gente tinha um time mais masculino até eu entrar e começar a puxar também. E eu lembro que a gente foi fazer um lançamento, eu preparando todo o storytelling, narrativa, antecipação, influência, aí foi a caixa pra mim. E eles todos, assim, aprovaram a caixa. E quando eu olhei a caixa, eu falei, pelo como é que eu vou amor mostrar de isso? Deus! Aí eu falei, cancela essa caixa agora. Então, são detalhes que, por nós, não passa, né? Exatamente. E eu acho... esse assunto de marketing de influência tá super em alta. Eu vejo que o pessoal quer saber muito, tem muita dificuldade. E a gente fez muitas mentorias sobre influência aí, principalmente nesses últimos 2 meses. O que você viu como... assim, os erros mais comuns que o pessoal comete na hora de fazer um trabalho com influenciadores? Erros mais comuns, falta de entendimento do objetivo da ação e entender também qual é o objetivo, assim, aquele influenciador, ele performa em qual casinha? Ele performa para considerar o seu produto, performa para fazer um awareness e um brand, ele performa para conversão. Então, falta esse entendimento. As pessoas confundem também o público. Você trouxe muito aqui. Eu sei quem é meu público. Eu sei com quem ele se identifica, com quem comunica bem. Então, esse entendimento de público... A análise de dados é uma coisa que é terrível. Então, assim, influência ainda é uma área muito mais de humanas. E as pessoas que trabalham dentro de agência, dentro das marcas, quando eu falo assim, vamos trazer para a parte analítica, vamos olhar os dados, a galera não sabe analisar. Exatamente. Então, se você não sabe analisar, se você não consegue fazer uma conta, então eu falo assim, quando eu vou investir num influenciador, é óbvio que existe sempre, né, um erro, um percentual de erro e acerto, mas quanto melhor você analisa e começa a fazer contas prévias, eu brinco que é o nosso matemarketing, né, de entender se aquele investimento vai me trazer um retorno ou não, você fica mais assertivo na sua tomada de ação e construção. Então, essa falta de entendimento nos dados, no objetivo da ação, no público-alvo e falta de constância também, né? Então, assim, fiz um influenciador. É isso que eu acho não também. Funciona. A falta de constância é uma coisa muito grave. Porque, obviamente, se você fizer talvez uma campanha, não vai ter um retorno muito... as pessoas precisam ver a pessoa postando de uma marca mais de 5 vezes para falar assim, deixa eu prestar atenção. Então, assim, isso às vezes com influenciadores muito grandes é uma dificuldade, porque vai custar muito caro. Por isso que você... focar em médios, né, influenciadores, é uma saída muito boa. Porque a pessoa vai levar mais a sério a sua marca, vai falar muito mais de você, e aí depois de 5, 6 vezes, o público dela vai falar,
acho que é bom mesmo, deixa eu ver, porque não é na primeira vez. Então, eu acho que é muito essa constância, né? No contrato ter ali, vai ser um Reels, mas quantos stories vão ser? Vão ser 3 semanas? 1 por semana? 2 stories por semana? Vão ser 3 vezes, assim, 3 semanas, para poder fixar bem no público, porque não é na primeira vez que a pessoa vai clicar o link e comprar. Então, eu acho que isso, principalmente para dono de marca, falta muito. E uma coisa também que é muito interessante a gente falar é que as pessoas não fazem um bom aproveitamento do trabalho de influência. É verdade. Então eu falo assim, a influência eu falo que é o nosso marketing 360. Ela vai conseguir comunicar o produto de uma... Não existe outra forma de comunicação que comunique tão bem quanto um influenciador falando, mostrando, vestindo, comendo, usando, sabe? Passando na pele. É muito mais real. Só que às vezes elas deixam só esse trabalho de forma orgânica. O influenciador falou com a base dele. Tá, e o que mais você fez? Você utilizou esse conteúdo nas suas redes sociais? Você utilizou esse conteúdo como anúncio? Qual é o trabalho que você fez como marca também? Então, a influência ela é um 360. A partir do trabalho de influência, você cria bons criativos, você conta a história da sua marca, você alimenta as suas redes sociais, você gera venda, traz novas comunidades. A gente falou muito aqui da força da comunidade. Quando eu faço influência... Você pega uma audiência, eu né? empresto comunidades. E aí, se eu, como marca, também construo um bom conteúdo, as pessoas querem ficar. Né? Porque isso que eu acho muito importante também, gente. Eu falo, meu Deus do céu. Às vezes você entra no Instagram, tá maravilhoso o Instagram. Só que tá maravilhoso demais, gente. Cadê ali a realidade? Às vezes a pessoa não quer aceitar uma collab, porque vai ali bagunçar o feed, né? Gente, para! Quem que fica entrando no seu feed pra ver se tá tudo organizadinho? Não, né? A pessoa quer ver deixa eu ver o que a Amanda achou, deixa eu ver o que a Carol achou. Ela quer ver a pessoa real falando. Então, assim, hoje já melhorou. Muito se fala do conteúdo orgânico ali, né? Hoje em dia as marcas também já começaram a respeitar um pouco mais. Eu sei porque eu faço publicidade, então eu sei que as pessoas respeitam um pouco mais a linguagem da pessoa. Já é legal. Antigamente a pessoa tinha que fazer uma publicidade que nem parecia ela. Então aí não conecta. Então você está gastando dinheiro para uma coisa que... você quer que a pessoa fique falando, use, compre. Não é assim que vem. Seria maravilhoso se fosse, né? Se o influenciador fosse lá e falasse, compre Power by Coffee, mas não é isso. No nosso caso, a gente não exige nada, gente, quase nada. O que a gente pede de demanda? A pessoa postar treinando. Legal. E, assim, vivendo a experiência mesmo, a experiência ali no dia a dia. E aí, naturalmente, algumas pessoas têm mais aptidão, e é obviamente que a gente aposta mais nelas. Ela vai mostrar o look que ela usou, ela vai mostrar a combinação que ela escolheu. Então, isso também gera ali um certo olhar da marca para o influenciador. Essa pessoa gosta disso. Ela gosta de fazer uma homes comigo. Vamos contratá-la para uma coisa mais profunda? Então, acho que também é a entrega, né, que vai comandando ali o seu contrato com o influenciador, de acordo com a entrega dele. Muito bom. E no final das contas, tem que se profissionalizar, né? Tem que buscar conhecimento, tem que buscar método. A gente vê ali alunos que chegam e às vezes não acreditam mais num trabalho de influência, às vezes fala que tráfego não dá certo, né? Que marketplace anuncia e não tem venda, sendo que hoje a gente performa muito bem nessas 3 frentes. Né? Hoje a gente tem influenciador ali, que a gente paga 40 mil por mês, vende 400, paga 5, vende 50, paga 10, vende 30. Mas assim, a gente trabalha 100% em cima de método. Né, na hora de, principalmente, mapear esses influenciadores, analisar né, o que você olha ali a nível de comentário, de quantidade de salvamento, de compartilhamento, se é um influenciador que costuma falar com a audiência dele, né, nos stories ali, porque geralmente esse influenciador ele tem mais engajamento, tem mais força de venda, mas tem método, né, e qualquer coisa que você for fazer da cabeça, assim, sem método, sem processo, você está jogando na bilheteria. Né? Lançamento é a mesma coisa. E você falando de lançamento, Amanda, a gente falou de influência aqui, legal, trouxe muito insight, né, nessa troca. E na parte de lançamento, o que você acredita que é importante para você conseguir ter e fazer um bom lançamento? Por quê? A gente já teve produto ali antes, na época, antes Carol e depois Carol. Né? Já teve produto que a gente criou e lançou e ele vendeu 3, 5 mil reais no mês.
E teve produto que vendeu 500 mil, assim, em 2 dias, né? Então, do teu lado, o que você mapeou como passos importantes para um bom lançamento? Gente, então, eu sou uma pessoa que amo lançamentos. Legal. E assim, a nossa marca criou um método de lançamentos. E eu brinco, a gente sabe fazer. Porém, vende muito rápido e nem sempre eu consigo enviar para todos os influenciadores antes do lançamento. Então, eu brinco que a gente tem esse problema. Entendi. Hoje a gente automatizou, nós temos máquina de corte, digo da produção, infestadeira. Nossa máquina consegue cortar 10 mil peças dia. Porém, a parte de costura continua sendo humano. Então, para eu lançar, eu tenho que ter 30 mil peças no mínimo. Porém, os revendedores compram muito. Então, acaba muito rápido. Só que a gente ainda continua trabalhando mas vou falar um pouquinho como que a gente faz antes. Como que eu faço antes os lançamentos? O nosso público já está acostumado que ali de 30, 40 dias já tem um lançamento. Então, a gente começa a aquecer o nosso público. Principalmente, eu faço vlogs semanais, toda terça-feira. Então, eu já começo a colocar sobre o assunto. Eu tenho um público muito fiel. Legal. Que acompanha muito. Então, eles sabem de tudo que acontece na minha vida. Eu brinco que são as minhas FBIs. Se aparece um pedacinho de tecido, elas veem. Elas sabem tudo da minha filha, do meu filho, tudo, porque a gente acaba sendo uma coisa muito engajada. Então, eu começo a trabalhar ali no vlog, sobre alguma coisa da coleção, um tema. Por exemplo, em janeiro foi o Melhor da Vida Acontece no Off. E foi muito interessante porque eu levei as influenciadoras para uma casa, como se fosse a mansão da Powered. Pegamos uma casa ali em Andrade, na nossa região, uma casa linda, maravilhosa. Trouxe uma influenciadora do Sul, uma influenciadora de São Paulo, uma do interior, duas do Rio e eu. Ficamos lá 2 dias, fizemos um puta material e lançamos a cor lá. E tinha um agravante que, em uma época, o pessoal tinha muito medo do neon soltar tinta. Então, pulamos na piscina, treinamos. Foi, assim, maravilhoso. E, obviamente, que essa narrativa toda faz a marca vender muito mais, né? Então, a gente consegue vender. Se tiver 1 milhão, a gente vende 1 milhão. Esse aí, eu acho que foi bater uns 800 mil, que assim, legal. Em 2 dias. Muitas vezes, não sobra para o B2C. Então, a gente está tentando trabalhar uma maneira de segurar um pouquinho do estoque para o B2C. Então, a gente faz essa narrativa, essa antecipação de uma semana. Eu mostro ali fotos preto e branco, começo a entrar no tema, mostro detalhezinhos, mas sem falar cor. Eu tenho um grupo VIP de umas 600 clientes do B2C, então elas já começam a tentar descobrir nos stories, mandam print, já começam a ver, às vezes meu filho aparece com alguma coisa. Eu fui lançar o Rouge, que nós vamos lançar, eu mostrei a cor hoje. Quando eu fui no painel com a Leda no Vem Shop, eu fui com uma roupa Rouge. Então, assim, a galera já começa a mandar print. Eu acho que vai vir essa cor, porque a Amanda foi numa palestra com essa cor e tal. Então, tudo é intencional. Legal. Eu acho que nas redes sociais, a gente tem que começar a trabalhar com intenção. Demorei para perceber, mas depois começa a ficar automático. A próxima cor seria essa, então já literalmente está vestindo, né? com esse esmalte. Tanto é que eu nem posso postar o esmalte assim quando eu quero manter um pouco mais de suspense, porque a galera começa a associar. Então, eu acho que a intencionalidade para um lançamento é muito importante, a narrativa, porque as pessoas não compram mais produto por comprar. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre... as coleções, elas têm que estar sempre interligadas. Então, a primeira de janeiro foi o Melhor da Vida Acontece no Off. A de fevereiro foi Golden Hour, que era para a pessoa encontrar ali um ponto alto do seu dia. Pode ser um treino, pode ser um café, pode ser uma conversa com uma amiga. Aí, a terceira foi Felicidade, que a gente lançou, tipo, Sanidade é o Novo Luxo, porque teve o dia da sanidade mental, alguma coisa assim. Então, a gente usou esse gancho. Legal. Então, sempre para trazer ali para a pessoa, para as mulheres, né, para as nossas clientes, a importância da gente também se desconectar, também ter um hábito que faça bem, para que a gente possa, principalmente porque como a gente fala de treino, né, para que a gente possa ter ali essa válvula de escape no nosso dia. Então, as nossas coleções acabam sendo muito voltadas para isso e tem uma narrativa muito forte. Muito bom. Legal. E é muito legal como a gente cria, né, assim, essa audiência e o preparo. Você foi falando e eu fui lembrando, né? Tem coisas que marcam aqui os nossos lançamentos também. Toda vez que eu fazer um lançamento, primeira coisa, eu mudo a cor
do meu logo. E eu coloco no site uma página também, assim, escura, com um ponto de interrogação e uma bisnaga, que a nossa marca é muito assim, os produtos são todos em bisnagas. Então, a gente coloca uma bisnaga que a pessoa não consegue visualizar e um ponto de interrogação, e ali para elas se cadastrarem e muda a cor do logo da Bill. Pronto, a galera já começa. E aí, a gente, desde o início, falava, vem aí. Então, o pessoal começa a publicar, vem aí. E aí, começam a querer adivinhar o lançamento. Querer adivinhar e tudo mais. E é muito legal, porque assim, quando a gente lança, a gente cria toda essa antecipação e narrativa, mas eu também escuto o que a audiência quer. Porque eles começam a trazer, poxa, vai ser isso, vai ser aquilo, queria tanto que fosse esse produto. Você já pega para uma próxima. Para um próximo, com certeza, a gente também faz muito isso. Eu já pego ali o que eles estão pedindo, e eu tenho uma pessoa, né, que trabalha junto comigo, daí eu já mando pra Júlia. Olha, elas estão pedindo isso, e ela me manda, olha o que ela pediu, não sei o quê. E por isso que eu falo que a gente tem que escutar os nossos clientes. Isso é tão rico no digital. Eu falo, é a maior diferenciação que a gente tem. Porque como a gente se diferencia, né, dos grandes players, das grandes marcas? Na verdade, eles são frios. Eles estão lá em prateleiras, eles estão lá ali nas gôndolas, nas lojas, mas eles não conversam com o público. Quando você é uma marca digital, você consegue ter essa conexão, essa alma, essa humanização e entender o seu público. Então, se você tem uma marca e não está fazendo esse trabalho de entendimento do seu público, de conversa com o seu público, você com certeza está deixando muito dinheiro na mesa e deixando de fortalecer a sua marca, e esse é um dos maiores ouros que a gente tem quando a gente fala de nativas digitais. E querendo ou não, o cliente se sente importante, né? Então, assim, eu falo, mesmo quando a marca cresce, a gente tem que ter aquele afeto ali pela pessoa, porque o direct é como se a pessoa tivesse mandado uma mensagem. Eu sei que é difícil ver todos os directs, mas assim, eu sempre criei nomes ou de pessoa, ou de shorts, ou de modelos, ou até de coleções. Eu abria a caixinha quando a marca era menor. Então, assim, eu escutei sempre muito meu público. E aí, de um tempo pra cá, eu fiquei pensando, eu não posso deixar isso de lado. Então, quando a pessoa me manda um direct, quando a pessoa manda no grupo VIP, ou, sabe, assim, a gente tem que escutar os nossos clientes. Porque, se for ver, é a forma mais barata até de acertar. Porque quantas empresas compram pesquisas, pagam para as pessoas responderem, e as pessoas estão querendo, vamos dizer, somar na nossa marca, de graça, e muitas vezes a gente não dá atenção a isso. Então, acho que, independente do tamanho da marca, esse afeto ali para o cliente, ele não pode se perder no caminho, porque a gente pode lançar e criar de acordo com o cliente quer, que é coisa melhor do que isso. Sabe o que aconteceu recente, assim, que é tão legal na Biziu? Tem uma cliente minha, e ela é cliente, assim, desde o início da marca. Ela estava em todas as minhas lives, ela sempre me mandava mensagens, e ela é tão presente, assim, às vezes ela me mandava e-mails positivos ou negativos, com coisas que ela não achou legal, que eu poderia melhorar, seu tempo de atendimento, olha, o Reclame Aqui não tá legal, e ela me mandava e-mails. Sabe o que aconteceu? Há 3 semanas atrás, eu chamei ela para ser minha coordenadora de CX. Mentira, jura? Que legal! E ela, assim, é da indústria de saúde. Ela falou, Carol, eu nunca trabalhei numa marca de beleza. Eu falei assim, ela chama Kelly, um beijo, Kelly. Eu falei, Kelly, faz anos que você é o meu público, me acompanha, sabe tudo. Eu tenho os e-mails dela guardado, falando sobre a experiência, falando como cliente, sobre a experiência de entrega, falando sobre o atendimento, sobre o que poderia melhorar nas lives. Eu falei assim, olha, eu não consigo pensar em alguém que seja melhor do que você para assumir essa área. E ela tá, assim, tipo, num nível de empolgação, estruturando as áreas. E eu tô tão feliz, eu falo assim, eu tenho uma cliente de verdade, de anos. Né? Fiel, cuidando da área de experiência do cliente. Isso é muito legal. Me fez lembrar uma coisa também. No grupo VIP, é muito importante a gente ter sempre ali as pessoas que são do nosso lado, vamos dizer. Porque o meu grupo VIP é aberto. Então, pode ser que alguma pessoa reclame de alguma coisa. Mas é advogada de marca, né? Então, você tem que ter as pessoas que te defendem. Então, a gente tem umas 2 ou 3 clientes ali que são super fiéis. E a gente dá uma vantagem para ela também. Manda um look no mês. Legal. Feio na corrida, a gente deu um tratamento especial. Então, assim, isso é muito importante, porque você tem aquelas defensoras que vai apaziguar, ou quando você precisa movimentar, o grupo vai mandar uma foto. Então, acho que é muito importante ter essa sensibilidade. Verdade. Isso não se compra, né? Você pode valorizar as pessoas que já estão com você, assim como você valorizou a Kelly. Eu lembrei dela e eu falei assim, nossa, é muito legal até trazer essa história, nunca tinha contado, porque realmente, assim, a gente ter as pessoas ali na nossa jornada faz toda a diferença. Toda a diferença. Amor, a gente tá falando aqui de muitos canais, de influência, construção de marca, você fica mais à frente de gestão também. O que mais você pode trazer de dica pra galera, assim, que é essencial pra fazer uma
marca dar certo? De gestão? Gestão é bem amplo, né? Mas uma resposta que não é muito técnica, talvez, mas é o que eu mais acredito, o gestor ele tem que ter gente boa com ele, né? Você não existe empresa com bons resultados com gente ruim trabalhando lá, e não só de time, de sócios, né? O pessoal sempre pergunta, caramba, como é que vocês fazem tantas coisas, né? Tanta empresa e tal, e podcast, e imersão, e treinamento, e marca de suplemento, de skincare e tal. E no final das contas, em primeiro lugar, a gente consegue gerir e tocar todas essas frentes porque a gente tem sócios, né? E a gente consegue crescer e ter bons resultados porque a gente tem, em primeiro lugar, bons sócios. Em segundo lugar, um bom time. Tá? O pessoal, a Denavita, por exemplo, que a gente escalou ela muito rápido. E o pessoal sempre me pergunta, poxa, Dom, o que vocês fizeram, cara? Como que cresceu tão rápido? Eu falei, eu me conectei com as pessoas certas, né? Porque na ocasião eu me conectei com a Carol, por exemplo, que já estava escalando outra marca com influenciadores. Eu me conectei com o Lucas, que é o nosso sócio, que já trabalhava com e-commerce e performance, e tráfego, já tinha investido mais de 50 milhões em projetos nossos de terceiros, né? Em campanhas de Google Ads, Facebook Ads. E ele também sabia exatamente o que fazer. Carol, influencer, sabia exatamente o que fazer. Eu me conectei com o Pompeu, que é um grande amigo meu, que ele que cuida hoje das lojas oficiais do Mercado Livre, de marcas assim, de faturamento bilionário. E ele que me ensinou tudo que eu sei de Mercado Livre. E quando a gente começou, ele também me mostrou exatamente o que fazer, né? Então, a pessoa, poxa, Dom, qual foi a tua maior dificuldade com a Denavita? Eu tenho certeza que ainda vai aparecer. Mas na Denavita, até agora, a gente não teve. Por quê? Porque a gente trouxe sócios que já passaram por muitas dificuldades, já, né? Cada um ali na sua frente, com outras marcas. Então, o caminho está sendo muito tranquilo para a gente, né? Não tranquilo, assim, está sendo rápido, né? Mas a gente não está tendo muitas surpresas negativas, tal. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento certo das pessoas certas, né? Então, a maior dica que eu dou em primeiro lugar é busque pessoas boas, né, para estar com você. E a nível de gestão, é a mesma coisa, é você ter gente boa, é não economizar no capital humano. Né? Porque às vezes a gente querer um funcionário júnior ali, que um estagiário faça milagre, não vai acontecer. E quando não acontece, é o teu tempo que está ali, que custa caro, né? E quanto maior a senioridade do líder ali da área, menos tempo vai te tomar, né? E você vai ficar mais livre para pensar no estratégico ali, que é o que realmente, no final das contas, vai mexer no ponteiro. Então, acho que é isso. Pergunta da casa. O lema do Made in Brasil a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que sirva de referência para quem está mais no início da jornada. O que você acredita, não como empresa, mas como CPF mesmo, o que você acredita que a Amanda tem de diferente, de característica, de habilidade, e fez de diferente que te ajudou a construir um resultado acima da média? Vocês não ensaiam nada, hein, gente? Olha, duas coisas eu acho. Acho não, como diz o Jota, quem acha não tem certeza. Duas coisas que eu sei que me diferenciam. Uma, eu sei muito bem lidar com pessoas. Que legal. Então, eu tenho esse dom, é um talento e é nato. Desde muito nova, eu tenho um espírito de liderança e eu sei ali extrair exatamente o que a pessoa é boa, onde ela não é boa, ou muitas vezes ter uma conversa ali com o colaborador, que é o que ele precisa no momento. Então, eu tenho certeza que é ali extrair o melhor das pessoas e deixar as pessoas se sentirem valorizadas. Isso, quando você se torna uma empresa grande, é um diferencial, porque você precisa lidar com inúmeros tipos de pessoas. Cada uma foi criada de uma maneira. Até na nossa casa, né, gente? Eu fui criada de uma maneira, meu marido foi criado de outra. Então, assim, se dentro da nossa casa a gente já vê que a gente tem que ceder, tem que entender. Imagina ali com mais de 100 pessoas. E nós, né, como empresários, eu, meus irmãos,
os colaboradores olham a gente como um ponto ali de segurança. Então, eles precisam ter isso. Então, eu sou ali a pessoa que escuta, que fala, que consegue... Eu tenho essa habilidade com pessoas. E essa minha habilidade me permitiu que eu me destacasse quando eu comecei em São Paulo. Porque, vamos lá, estou falando de uma cidade grande, onde as pessoas não estão acostumadas com uma menina. Eu sou do interior. Eu acho que essa humildade do interior... Eu tenho essa humildade. Eu sei falar assim... Poxa, isso eu não sei. Não sou tão boa. Como assim? Então, numa roda, eu acho que isso te diferencia. Se até, né, se até Sócrates fala que só sei que nada sei, que dirá nós, né, seres humanos, por que a gente tem que ter essa prepotência de saber tudo, de querer dar sempre a última palavra? Então, eu tenho certeza que em São Paulo, a galera do CrossFit me abraçou por causa dessa humildade, que vem do interior, vem do meu pai. Meu pai é um cara de 85 anos que trabalha até hoje e ele só usa camisa branca. É um cara que conquistou muitas coisas na vida. Tem aí, né, sei lá, 300 funcionários no grupo. É um cara muito simples. Um cara que precisa de pouco para ser feliz. É um cara que só usa camiseta branca porque ele acha mais prático e calça jeans. Ele é um cara humilde, assim, não é humilde, mas é um cara muito simples, objetivo. E trabalha até hoje. Ele não precisava trabalhar. Ele vai 6 horas da manhã, é o primeiro a chegar da fábrica e o último a sair. Então, olha o exemplo que ele deixa pra gente. É um cara que faz luxo com os funcionários, sempre quer que o funcionário, sabe, assim, fique bem. Então, é isso que ele ensinou pra gente. E eu acho que essa coisa mais, assim, genuína, nossa, me fez diferenciar de outras marcas de São Paulo quando a gente começou o CrossFit. Porque a gente começou o CrossFit quando era uma coisa muito informal, né? Então, aí eu tive um abraço muito forte do pessoal de São Paulo que fez com que a marca explodisse mesmo. Legal. Legal, muito bom. E é engraçado essa última pergunta, né? Ela é emocional, ela é mais sobre a gente mesmo, né? E é onde todo mundo, assim, trava, né? Porque às vezes é difícil a gente falar sobre a gente. Não é nada técnico. Nada técnico, só que assim, no final do dia, quem construiu toda a empresa foi o CPF por trás, né? E com todas as habilidades, com toda a emoção, com todo o talento. Parabéns pela sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada por compartilhar com todo mundo que segue, que ainda vai seguir. Eu falo, o bom do YouTube é que esse conteúdo é pra sempre, né? Então, daqui 5 anos, 10 anos, a gente consegue voltar um pouquinho aqui nessa história e também ver tudo que foi construído. Obrigada por estar aqui com a gente, pela história. Essa foi a Amanda, da Powered by Coffee, no Made in Brasil. Que lindo, gente. Passou rápido, né? Vai embora, né? Caramba, a gente nem vê a hora passar.